Olha só, pessoal. Primeiramente, boa noite novamente, né? Vamos lá. Hoje a gente inicia a nossa segunda aula, certo? De geriatria, tá? Nossa segunda aula a gente vai falar, né, sobre o processo do envelhecimento, né? Que muitas vezes hoje em dia a gente lida muito em casa, no nosso trabalho, isso com quem trabalha com pessoas idosas, tá certo? Vou passar aí os slides para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Não sei se tá. Cadê? Achei que foi. Tá aparecendo para vocês, pessoal, a segunda parte sobre com o nome, o processo do envelhecimento? Não. Paz, agora tá meio estranho. Espera só um pedacinho, pessoal, que eu já vou ajeitar aqui bem rapidinho. Tá aparecendo, pessoal, a segunda parte para vocês verem.
Deixa eu só parar aqui, pessoal, bem rapidinho, e eu já coloco novamente, bem rapidinho. Conseguem ver o slide agora, pessoal? Me dê uma resposta aí para mim. Conseguem ver agora, pessoal? Me dê uma sinalização aí. Vou só colocar aqui. Conseguem ver agora? Agora sim. Conseguem visualizar, pessoal, essa segunda parte? Pronto, agora sim. Obrigada, Luana. Agora sim, pessoal. Perdão. É porque realmente não estava indo aqui mesmo, certo? Mas vamos lá. Agora sim. Agora a gente consegue iniciar a nossa aula, tá? Vamos lá. A gente, hoje, a nossa segunda aula, pessoal, a gente vai falar sobre o processo do envelhecimento, né? Quando a gente fala do processo do envelhecimento, a gente se depara com muitos idosos hoje em dia, em âmbito hospitalar, em âmbito residencial, em âmbito institucional, certo? Então, para isso, a gente precisa compreender, né, da onde vem o processo do envelhecimento, quais são os dados epidemiológicos que a nossa população ela vai nos mostrar hoje em dia, certo? Então, basicamente, vai ser o que a gente vai aprender hoje, tá certo? Então, na mesma dinâmica que a nossa aula passada, vocês vão falando aí pelo chat, certo? Sempre quando eu perguntar alguma coisa, vocês ficam bem à risca aí, tá certo? Posso prosseguir, pessoal? Vamos lá. Olha só, quando a gente fala do processo do envelhecimento, a gente chega nessa frase aí, né? São três frases que realmente chamam bastante a nossa atenção, né? A primeira, né, a gente fala que a velhice, ela não deve ser considerada uma doença.
Ai, mas por que necessariamente a nossa velhice ela não deve ser considerada uma doença? Porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, as nossas funções, as nossas estruturas anatômicas, elas vão trabalhando lentamente. Então, por isso que a velhice ela não deve ser considerada uma doença, porque faz parte do processo do envelhecimento, tá certo? Segundo ponto, as leis brasileiras de proteção à pessoa idosa reafirmam que é obrigação da família e da pessoa idosa. Aí eu pergunto a vocês, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Eita, mas será que realmente a gente vai estar contribuindo com algo ou não? Mas vamos lá. Quando a gente fala que as leis brasileiras de proteção à pessoa idosa reafirmam que é obrigação da família cuidar da pessoa idosa, mas não é só uma obrigação, a gente sabe que é o quê? É um dever, né? Então, não é só um dever da família, do poder público, né? E da gente, que a gente entra como comunidade e sociedade, tá certo? Então, não é só uma obrigação, e sim um dever da gente respaldar a pessoa idosa perante todas as leis brasileiras, tá certo? Vamos lá, próximo ponto. O próximo ponto. Contudo, as famílias brasileiras, elas estão despreparadas para o enfrentamento dessa situação. Aí muitas vezes a gente pergunta, que situação, né, pessoal? Quando a gente fala, contudo, as famílias brasileiras estão despreparadas para enfrentar essa situação, a situação é o quê? A situação é o envelhecimento, né? Porque hoje em dia a gente vê várias famílias podem ter poder aquisitivo ou não, mas elas estão despreparadas. Mas por quê? Porque elas sabem que precisam ter o carinho, o afeto, a atenção, o zelo, né? Mas mesmo assim, elas estão despreparadas, né? Então, nós que estamos entrando no mercado agora, vocês, futuros técnicos, cuidadores de enfermagem, né? Então, toda essa parte, necessariamente, a gente tem sempre um cunho, né? De estudo a mais. Então, isso daí vai somar. Então, a gente vai trazer uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa idosa, né? A gente vai trazer inovações, conhecimentos novos, né? Mas hoje em dia a gente vê que realmente as famílias brasileiras de hoje em dia estão despreparadas para uma velhice, né? Então, por isso que muitas vezes hoje em dia a gente vê as famílias que colocam as pessoas idosas aonde? Em instituições. Ah, mas é porque eu não tenho tempo, a minha rotina é muito corrida. Certo, beleza. Mas muitas vezes prefere colocar aquela pessoa idosa necessariamente em uma instituição, né? Do que contratar uma cuidadora, contratar um técnico, ou seja, contratar uma equipe multidisciplinar para ter os cuidados com aquela pessoa idosa. Tá certo? Então a gente vê muito isso hoje em dia, tá certo? Por isso que a gente diz que as famílias brasileiras elas estão despreparadas para enfrentar essa situação, a situação do envelhecimento. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida perante esses três pontos importantes aí que a gente está falando? Me dê um feedback aí no chat. Vamos lá. Vou seguir. Vou seguir. Olha só. Vamos lá. Quando a gente fala do processo do envelhecimento, pessoal, a gente está falando processo do envelhecimento aí. Só uma imagem para vocês terem uma noção, né? De como é que a gente chega na velhice, né? Aí você vê um RN, uma criança, um adolescente, um adulto, né? Até chegar na velhice. Então, esse é o ciclo, né? Tanto do homem quanto da mulher, tá certo? Só um slide só para ilustrar mesmo, tá certo, pessoal? Posso passar ou até o momento tem alguma dúvida ou posso seguir o fluxo? Tá tudo tranquilo, me digam aí.
Tranquilo. Obrigada, Luana. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala assim, quais são o processo do envelhecimento, a gente fala de conceitos, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de conceitos, a gente está falando de quê? A gente está falando que o envelhecimento, ele é um processo natural, né? Que a gente compreende de transformações o quê? Fisiológicas e estruturais, né? Que necessariamente acometem o quê? Acometem necessariamente ao longo da nossa vida, né? Feito o quê? Feito ao nosso corpo e à nossa mente, que isso acontece ao longo da vida, certo? Que isso daí é um fator bastante importante, mas que necessariamente o seu início, ele não tem um ponto cronológico exato, ou seja, não tem uma idade, não tem um ano, certo? Mas vai depender de cada indivíduo, né, perante suas influências sociais, ambientais e culturais, tá certo? Que isso daí é de grande importância. Então, se alguém chega hoje em dia, né, e diz assim, eita, fulano tá ficando velho, aí você pensa, eita, ele deve ter passado por todo o processo do envelhecimento, né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, é um processo natural, que acontecem as transformações fisiológicas dentro do nosso corpo, né? E estruturais, perante o nosso corpo também, da parte externa, como a gente viu aula passada, né? O cabelo branco, rugas, né? A pele vai ficando um pouquinho mais seca, as manchas vão aparecendo mais, que são os sinais senis, e assim sucessivamente, certo? Mas isso daí é um ponto bastante importante que a gente vê hoje em dia, tá certo? Então, muitas vezes a gente pensa, o processo do envelhecimento, é algo estarrecedor, é algo que a gente imagina que seja devido a alguma doença. Existem dois pontos, né? Como a gente já tinha falado na aula passada, senescência e senilidade, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala da Organização Pan-Americana de Saúde, né? A gente está falando da OPAS, certo? Então, ela define envelhecimento como? Eu vou ler e vou explicar só para vocês compreenderem, certo? É um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deteriorização de um organismo maduro, né? Mas que com os membros de uma espécie, de maneira com que o tempo, capaz de fazer frente ao estresse, que necessariamente ao ambiente também, possibilitando a chegar à sua morte. Então, vamos lá, Rai, traduz tudo isso para a gente. Parece um xingamento, né? Pessoal, nomes completamente estranhos que a gente não escuta na nossa rotina. Mas vamos lá. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela define envelhecimento como, primeiro, o processo do envelhecimento, ele é sequencial, que hoje em dia a gente diz que é um efeito dominó, certo? É individual, sim. A gente sabe que cada idoso tem o seu processo do envelhecimento. Um exemplo, se eu tenho 80 anos e Dona Ana tem 70 anos, possa ser que eu que tenha 80, eu retarde o meu processo do envelhecimento, porque eu tenho uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Mas Dona Ana, possa ser que ela envelheça mais rápido, por conta dos seus hábitos de saúde. Tá certo, pessoal? E é irreversível. Mas como é irreversível, Rai? Necessariamente irreversível. Não tem como eu ser idoso e voltar a ser criança, certo? Então, por isso que é irreversível. Quando eu digo acumulativo, vai acumulando todas as fases do envelhecimento, que é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Mais na frente nos slides. Quando a gente fala universal, é no mundo inteiro, é no universo inteiro. Simplesmente isso. E quando a gente fala não patológico, quando a gente fala de patologia, né, está se referindo ao quê? Patologia, doença. Então, é não patológico. Então, o envelhecimento não é devido a uma doença, tá certo? Então, basicamente, é o que fala a Organização Pan-Americana de Saúde, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, nesses conceitos? É só falando o conceito mesmo sobre o envelhecimento, tá certo?
Me dê um sinal aí. As meninas que estão aí, Roseane, Luana, me deem esse feedback aí. Olha só, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala sobre o processo do envelhecimento, né? A gente diz assim, o que é envelhecimento? A gente já sabe que são estruturas fisiológicas naturais, né? Mas adentrando um pouco a mais, a gente fala de quê? Fala que o envelhecimento ele é um processo que se inicia com a nossa concepção, mas nele passamos por diversas fases, como a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, certo? São pontos que acontecem na nossa velhice, certo? E aqui, pessoal, nesse quadro aqui, que é isso que eu quero que vocês compreendam. Ops, volte, pronto. Olha só, quando a gente fala sobre o processo do envelhecimento, ele se dá devido a um ciclo, certo? Mas, Rai, que ciclo é esse? Certo? Que ciclo a gente está compreendendo? Vamos lá. Esse ciclo aí, pessoal, tem 3 pontos do lado esquerdo, 3 pontos do lado direito, certo? Então, só para vocês compreenderem um pouco, a gente tenta compreender um pouquinho do que significa ou do que seja, certo? Vamos lá, só para vocês compreenderem. Primeiro, quando eu falo assim, primeiro, 3 pontos: retardo com atividades físicas, retardo com a alimentação saudável e retardo na função das características genéticas, certo? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber que o idoso hoje em dia, ele tem um atraso na sua atividade física. Mas, Rai, nem todo idoso tem um retardo. Sim, nem todo idoso. Sabemos que hoje em dia tem idosos que têm uma qualidade de vida melhores do que os adultos, parece hoje em dia, né? Atividade física 100%. Acorda cedo, pedala, caminha, corre, faz musculação, faz pilates, enfim, né? Então, hoje em dia, o idoso tem idoso, né? Uma parte da nossa população que é super ativa. Mas o processo do envelhecimento se dá realmente com um retardo das atividades físicas, porque o idoso ele não quer fazer atividade física, ele quer ficar sentado, ele quer ficar deitado, quando for fazer as alimentações, ele quer fazer na cadeira, ou quer fazer na cama, algo que fique mais tranquilo e confortável para ele. Segundo ponto, retardo com alimentação saudável, certo? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente sabe que hoje em dia os idosos, ele necessariamente eles gostam de comida um pouquinho mais pesada, vamos dizer, uns docinhos a mais, né? Que a gente sabe que influencia muito na alimentação saudável, né? Então, ingerir mais frutas, ingerir mais proteínas, certo? Ingerir mais oleaginosas, né? Mas a gente sabe que cada idoso tem as suas restrições, né? Idoso que é diabético tem as suas restrições. Idoso que é hipertenso também tem as suas restrições. Então, vamos lá. Retardo em função das características genéticas, certo? Quando a gente fala de retardo em função das características genéticas, a gente vê muito hoje em dia. Tem idoso que tem, pessoal, 80 anos que não aparenta ter. Não sei se vocês concordam comigo. Me dê aí um parecer depois, certo? E muitas vezes tem idoso que tem 50 anos, 60 anos e está super cansado, né? Que a gente fala assim. Mas, necessariamente, é um idoso que ele trabalhou demais, se estressa demais, então a qualidade de vida dele fica um pouco menor. Então, por isso que necessariamente ele aparenta ser bem mais velho, como a gente fala, né? Do que fulano. Então, muitas vezes, isso daí compensa muito, tá certo? Obrigada, Rosane. Olha só, pessoal, o outro lado, quando a gente fala, a gente diz assim,
Intensificado pelo estresse também, que a gente sabe que o estresse não é só na parte da velhice, né? Na fase adulta, a gente passa por várias situações e que, principalmente, quando a gente está em um ambiente de trabalho, na parte da escola também, a gente sabe que o estresse parece que acompanha a gente, vamos se dizer assim, né? Mas na velhice, você vê, qualquer coisinha, se perguntar demais, o idoso já se estressa um pouco, né? Segundo ponto, intensificado pelo sedentarismo. A gente sabe que o idoso hoje em dia é bastante sedentário. Então, se a gente não estimula, se a gente não fica em cima, muitas vezes aquele idoso ele fica o quê? Fica acamado, restrito ao leito, certo? Isso daí a gente sabe que vai influenciar muito na sua qualidade de vida, certo? E o terceiro ponto, intensificado pela exposição exagerada ao sol, né? Então, a gente sabe que é um fator importantíssimo quando a gente diz intensificado pela exposição exagerada ao sol, né? Porque hoje em dia os idosos ficam com muitas manchas, né? Seja daqueles sinais senis que são mais escurinhos, mais amarronzados, né? E os vermelhos, né? Mas tudo isso foi o quê? Intensificado pela exposição do sol lá atrás, tá certo? Então, isso são pontos que acontecem para ter um processo do envelhecimento, faz parte de um ciclo, tá certo? Então, o ciclo do envelhecimento é esse, são esses 6 pontos, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Obrigada, Rosane. Olha só. E aí, pessoal, é uma imagem, né, que muitas vezes às vezes a gente nem consegue um pouco assimilar, né, mas quando a gente para pensar e ver, caramba, realmente acontece isso, né? Aí a gente vê 3 rostos, né, de fases de idades diferentes, né? Então, aí tem uma evolução de perda, né, de tecido da face, e a queda de todo o rosto com a idade, né? Um exemplo, a primeira pessoa do lado esquerdo, né? Ela tem mais ou menos o quê? 35 anos. Então, você vê, é uma pele normal, a gente tem músculos, a gente tem um pouquinho de gordura, certo? Mas, quando a gente vai para o segundo rosto, que tem a idade mais ou menos 45 anos, certo? Então, você vê que já vai caindo um pouco da pálpebra, já vai aparecendo as rugas, as linhas de expressão, certo? E, por último, né, aí a gente tem aquela pessoa com mais ou menos 55 anos, né? Que aí você vê mais rugas, mais linhas de expressão, né? A gente fala daquele bigode chinês que também já cai um pouco. Então, você vê, totalmente só bastante pele. Então, você vê que a pessoa idosa, ela vai perdendo bastante músculo, tá certo? Por isso que eles têm muitas proeminências ósseas. Então, eles têm essa facilidade de desenvolver a lesão por pressão, não é isso? Então, pessoal, é só para vocês compreenderem mesmo essa imagem. Posso prosseguir, pessoal? Mas antes de eu prosseguir. Tentem me responder aí pelo chat mesmo. Em relação à idade, vocês conseguem visualizar muito isso? Pessoas que têm 70, 80 anos, que uns vê mais o processo do envelhecimento do que os outros. O que é que vocês acham? Me digam aí para mim. Quero que vocês interajam também, tá, pessoal? Tentem me dar essa posição aí um pouquinho. Pronto, Luana já falou que vê sim, e realmente, né, a gente vê muito hoje em dia, tá certo? Valéria também fala que
consegue ver sim. E, assim, são pontos realmente que a gente vê muito hoje em dia, né? Idosos bem mais ativos e idosos um pouco bem menos inativos, tá certo? Vou só passar aqui, pessoal. Deixa eu só colocar o notebook para carregar. Olha só, o processo do envelhecimento. Quando a gente fala aí, tentem dar uma lidazinha nessa parte daí de cima que eu estou falando para vocês, em relação ao processo do envelhecimento, que a gente diz aí, né? A gente vai estar falando sobre o quê? Os dados epidemiológicos, né? Em relação a esse ponto que é bastante importante hoje em dia que a gente vê, né? Olha só, vamos lá. Quando a gente fala o processo do envelhecimento, a gente vê que ele dá dados epidemiológicos, mas como é que eu falo? O que é que tem a ver, Rai? Vamos lá. Deixa eu só jogar aqui para vocês verem no slide. Pronto, olha só. O processo do envelhecimento é necessariamente o perfil da saúde da nossa população hoje em dia, da nossa população idosa, ela é caracterizada por três tipos de problemas de saúde. Primeiro, as doenças crônicas, né? Então, isso daí é um ponto bastante importante. As doenças crônicas que a gente fala. Tentem me dizer aí pelo chat, me diga pelo menos três doenças crônicas hoje, que a gente vê muito nas pessoas idosas hoje em dia. Me digam três, pelo menos três. Dores articulares, que Valéria falou, e isso daí também que a gente tem a parte da osteoporose, né? Da artrose. Então, isso daí também são a parte das doenças crônicas, né? Outro ponto importante também, a gente tem a hipertensão, né? A gente tem a diabetes, certo? Então, esses são pontos. Isso, mal de Alzheimer, perfeito, Valéria. Isso daí. Então, assim, a gente tem uma noção do que são doenças crônicas, certo? Então, a gente sabe que essas doenças crônicas afetam muitas pessoas idosas hoje em dia, né? Segundo ponto, problemas de saúde agudos decorrentes de causas externas, doenças respiratórias, boa, Luana, como a gente tem, né? É a DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que afeta também. E outro ponto, e agravamento de condições crônicas. Rai, mas o que você está querendo dizer com isso daí? Vamos lá. Quando eu digo assim, o perfil de saúde da população idosa, ela é caracterizado por três pilares, né? Doenças crônicas, que a gente já falou, mas quando eu falo problemas de saúde agudos, decorrentes de causas externas, eu estou falando de quê? Um exemplo. Digamos que eu tenho diabetes e necessariamente eu sofri uma queda ou levei uma queda. E necessariamente machuquei o meu tornozelo, criou o quê? Uma úlcera venosa. E essa úlcera venosa, ela não está cicatrizando. Então, isso daí é o quê? É uma doença crônica que necessariamente ela foi agravada, certo? Então, isso daí já é um ponto bastante importante que a gente vê muito hoje em dia, né? Principalmente com pessoas que têm diabetes, tá certo? Então, vamos lá, seguindo. Quais são os pontos que acometem, né, necessariamente do processo do envelhecimento? Dimensão cronológica, dimensão social, fenômenos físicos e fenômenos patológicos. Vamos lá. Dimensão cronológica, Rai, o que é que tem a ver? O que é que influencia? Dimensão cronológica. Todas as vezes que vocês ouvirem o nome cronológica relacionada à idade. Então, como a gente viu, no Brasil é considerado uma pessoa idosa a partir de 60 anos. Em países desenvolvidos, que não é o caso do Brasil, de 65 anos ou mais, certo? Segundo ponto, dimensão social.
a gente tem uma limitação para tornar a vida diária. Não sei se vocês concordam, mas hoje em dia a pessoa idosa, para poder voltar à sua rotina, é muito demorada, né? A gente precisa conversar, precisa ir perante a dinâmica dele. Se ele vai devagar, a gente também precisa ir devagar também. Se ele é mais acelerado, a gente também vai mais acelerado, certo? Fenômenos físicos. Quando a gente fala dos fenômenos físicos, são alterações que ocorrem no nosso organismo humano, né? E que implica com uma perda progressiva funcional das necessidades básicas. Então, você vê que hoje em dia tem idoso que não consegue sentar, não consegue levantar-se, não consegue pegar uma colher de comida e colocar na boca, precisa realmente de um técnico, de um enfermeiro ou de um cuidador, né? Então, isso daí são os fenômenos físicos sendo o quê? Alterados, certo? E, por último, os fenômenos patológicos. Mais uma vez frisando, patológicos vem de patologia, né? Então, são um conjunto de alterações que ocorrem, né, em ocorrências a alguma doença também fazendo parte do estilo de vida, né? Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que são hipertensas, que precisam ter um controle, pessoas diabéticas que precisam ter o controle da glicemia, mas mesmo assim ainda gosta de comer um docinho, né? A gente sabe que tem idoso que é assim hoje em dia, né? Por mais que tome medicação oral, por mais que tome insulina, mas mesmo assim não deixa aquele doce de lado, certo? Então, isso é só para vocês compreenderem, pessoal, o processo do envelhecimento, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Posso prosseguir? Olha só, pessoal. Quando a gente fala de dados epidemiológicos, eita, raio, que mulinga tu tá falando? A gente já fala logo assim, né, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala sobre dados epidemiológicos, a gente está se referindo a quê? Vamos lá. Primeiro, a ciência que estuda o processo, doença e saúde, que a gente se refere assim, em coletividades humanas, analisando sempre a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades. Então, o que é que acontece na nossa população idosa hoje em dia? Primeiro, dependência social. A gente sabe que o idoso sempre precisa de alguém para estar fazendo as suas necessidades, ou sempre para estar ajudando. Isso, ele fica mais seguro, tá certo? É aquela dependência social, sempre ter alguém por perto. Segundo ponto, dependência financeira, né? É aquela insegurança sobre a sua autoeficácia, né? Que a gente vê muito hoje em dia, tá certo? Porque quando você vai tirar um extrato da pessoa idosa, quando você tira necessariamente, a pessoa idosa pergunta: de onde veio isso? Mas quem sacou isso? Quem depositou tanto, né? Então, é essa dependência financeira, né? É aquela insegurança. E outro ponto, integridade física, né? Que a gente vê o quê? A conservação do corpo e saúde, certo? Que isso daí a gente vê muito os idosos hoje em dia, tá certo? Integridade mental, né? A gente está falando de quê? Integridade mental está falando que está relacionada, né, a tornar como o idoso ele reage na sua vida, né, no nosso meio, mesmo assim, em relação como ele harmoniza os seus desejos, capacidades, certo? E assim sucessivamente com as suas emoções, tá bom? E, por último, o déficit no autocuidado, certo? Então, quando a gente fala o déficit no autocuidado, a gente vê muito isso, pessoal, certo? A capacidade prejudicada de que o idoso tem de realizar ou completar suas atividades de banho e higiene, né? Porque hoje em dia o idoso sempre precisa de alguém para ir no banheiro, para fazer as suas necessidades fisiológicas,
certo? Então, isso daí também já é um ponto importante, tá? Então, quando a gente fala desses dados epidemiológicos, a gente está se referindo a isso. A gente está se referindo necessariamente ao que a nossa população idosa vai nos mostrar, certo? Que é o quê? Dependência social, dependência financeira, integridade física, integridade mental e déficit no autocuidado, tá certo? São esses pontos que a nossa população hoje em dia nos mostra, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Posso prosseguir aí? Me dê um feedback aí pelo chat, vocês aí que estão mais ativos. Pode sim, tá ok, Valéria, obrigada. Ó, pessoal, vamos lá. A partir daqui, pessoal, a gente vê que o processo do envelhecimento, ele passa por fases, certo? Mas, ai, que fases são essas, né? Vamos lá. Quando a gente fala de fases, a gente diz que o envelhecimento, ele é descrito em 5 fases. Primeira, independência. Segunda, interdependência. 3, dependência. 4, gestão de crises. E 5, fim da vida, tá? Então, prestem bastante atenção nesses nomes aí, certo? Lá na frente, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou fazer algumas observações importantes sobre a prova de vocês, que vocês já vão fazer, tá? Mas, assim, a prova super tranquila, tá? Vocês vão conseguir responder perfeitamente. Mas vamos lá. Quando a gente fala da fase do envelhecimento, são 5, certo? Essas 5 que estão aí: independência, interdependência, dependência, gestão de crises e fim da vida. Aí agora eu vou falar sobre cada uma, bem objetiva e bem clara para vocês compreenderem. Olha só, a independência, a fase que ocorre entre os 50 e 60 anos. Segundo ponto, é possível lidar com as necessidades diárias, mas de forma independente. Ou seja, a pessoa idosa, necessariamente, ela consegue fazer todas as suas necessidades diárias. Ela consegue ainda lidar, certo? Terceiro ponto, a sua mobilidade, as suas finanças pessoais, os seus cuidados de saúde e tarefas domésticas não representam um grande desafio nessa idade, certo? Mas a gente sabe que a saúde mental e física já pode ter um pequeno declínio, tá certo? Mas não necessariamente ter um impacto na vida, né? Aquele esquecimento pelo fato da cabeça estar cheia, mas ainda em si não é uma demência, tá certo? Então, são esses 3 pontos que a gente aborda sobre a independência. Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Posso passar? Obrigada. Vamos lá. Ótimo. Olha só, quando a gente fala sobre a interdependência, tá? É a fase que ocorre entre os 70 e os 80 anos, tá bom? Os idosos ainda, eles podem fazer tudo sozinho, mas devagar, né? E a gente sabe que o idoso, ele faz tudo lentamente, né? Então, terceiro ponto. Os idosos nessa situação, eles podem beneficiar de algumas horas de ajuda e de todas as semanas para manter o seu estilo de vida, certo? Ou seja, está em um período, né, que pode ser um pouco complicado, porque os idosos, eles são resistentes, né, isso? E muitas vezes eles só querem fazer o que eles querem, eles sempre dizem assim, não, vocês são mais novas, vocês não sabem de nada, eu que sou idoso, eu já sei de muita coisa. Então, a gente vê muito isso, né?
principalmente da pessoa idosa quando fala assim, tá bom? Olha só, pessoal. E por último, outros fatores importantes são de manter em dia o check-up físico, né, que são aqueles exames de sangue, teste ergométrico, ir para o geriatra, clínico geral, cardiologista, se tiver hipertenso, né, endocrinologista, que também regula essa parte, ir às consultas médicas, ter uma alimentação rica em fruta e vegetais e fazer uma atividade moderada. Aí eu pergunto, mas hoje em dia, Rai, tem idoso que não quer fazer absolutamente nada, mas ele deambulando, que eu digo andar dentro de casa, já estimula. Aí você fala assim, seu José, vamos dar uma volta no quarteirão, dá uma volta no quarteirão, dar uma volta na praça, mas isso necessariamente você estimulando, né? Mas isso sempre falando em contato com a família, porque muitas vezes a família não quer que vocês façam absolutamente nada, né? Mas lembra que quem passa mais tempo com a pessoa idosa são vocês, tá certo? Olha só, posso passar, pessoal? Ok, obrigada, Valéria. Vamos lá. Terceiro ponto, a dependência. Até o momento a gente viu a interdependência, né? Que são pontos bastante importantes dentro da fase da velhice, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de dependência, certo? A gente está falando de quê? A fase que ocorre entre os 80 anos, certo? Segundo ponto, nesta fase, os idosos têm dificuldade em lidar sozinhos com bastantes tarefas diárias, certo? Terceiro ponto, os idosos dependentes requerem frequentemente uma ajuda moderada de um ou vários prestadores de cuidados de saúde. Um exemplo, uma equipe multidisciplinar, né? Que pode ser um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, né? Técnico de enfermagem, cuidador, e assim sucessivamente. São os cuidados. Então, você já vê que nessa fase, os idosos já têm aquela restrição, já precisa de profissionais de qualidade, né? E tendo suas qualificações específicas para prestar os cuidados, tá bom? Alguma dúvida, meninas, nessa parte? Vamos lá. Quando a gente fala sobre gestão de crises, né? Gestão de crises. Ainda não é a última, é a penúltima fase. Gestão de crises. Fase final do envelhecimento, certo? Segundo ponto, quando a grande maioria das pessoas chega a esta, né, que são as duas últimas etapas da vida, elas precisam ser acompanhadas 24 horas. Então, necessariamente, quando a gente tem um home care, ou quando a gente precisa de uma cuidadora, ou de um cuidador, ou de um técnico de enfermagem, certo? Terceiro ponto, a semelhança da fase de dependência, ou seja, muitos idosos, eles chegam a estas duas últimas etapas por volta dos 70 anos. Mas tem gente que chega antes, né? Devido à sua qualidade de vida, certo? Então, o envelhecimento, ele tem uma natureza não linear, que algumas pessoas, elas podem chegar a esta fase mais cedo, por enquanto outros podem chegar muito mais tarde, certo? Que isso daí são pontos bastante peculiares que a gente vê, que isso varia e depende muito da qualidade de vida daquela pessoa idosa, tá certo? E por último, os cuidados de extrema necessidade e importância
são necessários nessa fase, né? É o meio da comunicação, né? É aquela atenção. Ah, se seu José vai no banheiro, vou lhe acompanhar. Aí ele diz, não, mas eu não quero que você me acompanhe. Aí você diz, não, mas eu vou ficar aqui na porta e o senhor pode fazer suas necessidades. É tendo aquela atenção redobrada, né? E se o paciente tiver acamado, a gente presta todos os cuidados com ele acamado, né? Mas estando em alerta, né? Tendo aquela atenção, né? Um exemplo, se eu vou dar banho no meu paciente, um paciente acamado, e necessariamente o paciente ele está hemodinamicamente instável, né? Se de repente a pressão dele baixa, se necessariamente a saturação dele cai também. Então, isso diz que um paciente idoso, ele está hemodinamicamente o quê? Instável, certo? Então, isso daí são pontos que necessariamente a gente precisa compreender, tá certo? Posso passar, pessoal? Vamos lá, pessoal. Olha só. Luciana, obrigada, obrigada, obrigada. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala do fim da vida, né? A gente sabe, a gente já diz assim, eita, fim da vida. A gente já vai logo no modo cotidiano. Eita, seu fulano bateu as botas, né? Seu fulano morreu, né? A gente já fala assim. Mas necessariamente a gente está falando sobre o fim da vida, né? Então, o fim da vida, né? A gente diz que ocorre quando pode não existir, né? Outra escolha senão a ida para uma ILPI, né? Vamos lá. Para quem está vindo na nossa aula hoje, quando a gente fala sobre ILPI, né? A gente escuta muito assim: eita, fulano está num asilo. Eita, fulano está numa casa de repouso. Eita, fulano tá num hotel geriátrico. A gente escuta muito esses termos hoje em dia, né? Mas quando a gente fala ILPI, a gente está falando de instituições. Mas a sigla RAI significa o quê? Instituição de longa permanência para idosos, tá certo? Depois eu vou até logo colocar aqui no chat para vocês. ILPI, instituição, instituição de longa permanência para idosos, que necessariamente hoje em dia a gente não chama mais de asilos, mas dentro da cartilha do Estatuto do Idoso ainda tem alguns pontos que a gente vê que ainda tem asilo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que necessariamente o idoso ele pode ficar em uma instituição, em uma residência ou nos cuidados paliativos, em algum âmbito hospitalar, tá certo? Segundo ponto, vamos lá. É o momento em que o idoso, ele precisa de ajuda pessoal extensiva, embora também possa ser dada no seu âmbito domiciliar, que a gente fala que é o quê? O vulgo home care, quando a gente tem uma assistência maior, né? Que a gente monta um leito hospitalar, a gente coloca oxigênio, mas tudo isso vocês apenas vão fazer os cuidados de vocês futuros técnicos de enfermagem, certo? Se assim o desejar, né? E existirem condições necessárias, tá certo? Boa noite, Francisco. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala, os cuidados de fim de vida requerem o apoio assistencial no âmbito domiciliar, juntamente com cuidadores, técnicos de enfermagem, que são vocês, prestadores de cuidados paliativos e uma equipe multidisciplinar, certo? Então, esses são os cuidados, né, que a gente pode prestar com a pessoa idosa. Então, assim,
A gente vê hoje em dia que os técnicos, os cuidadores, os enfermeiros, né? A gente tem um preparo bem maior hoje em dia do que uma família, porque a família ela está despreparada para cuidar de uma pessoa que chegou na velhice. Um exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer. A gente necessariamente vai ter uma luta, vamos dizer, uma luta diária, né? Aí ele possa ser que não reconheça, possa ser que reconheça, possa ser que volte à infância. Então, tudo isso a gente precisa ter paciência, precisa ter atenção, a gente precisa ter zelo, né? Então, sempre gesticulando, tudo que você for fazer com a pessoa idosa, tudo a gente fala. Bom dia, seu João, tudo bem? Meu nome é Fulana, vou fazer seus cuidados. Bom dia, dona Ana, vou verificar os seus sinais vitais. Olha, sua pressão está um pouco baixa, certo? Vou fazer um chazinho aqui. Ou se a pessoa tiver as restrições, sempre vão repassar para vocês, tá certo? Então, necessariamente, a gente lida com esses 5 pontos, certo? Vou só voltar aqui, olha só, bem rapidinho. Olha só, pessoal, vou só voltar aqui bem rapidinho. Olha, quando a gente fala dessas fases, o envelhecimento ele é descrito através dessas 5 fases, como a gente terminou de falar: independência, interdependência, dependência, gestão de crises e fim da vida. Um exemplo, aleatoriamente, nem dei um spoiler, né? Mas faz de conta que cai na prova. Se cai na prova, quais são as 5 fases do processo do envelhecimento? São essas 5, certo? Então, se eu coloco um exemplo de uma, você já tem noção. Então, muitas vezes, quando a gente coloca mais referenciado, a gente vê no nosso dia a dia, tá certo? Vou só passar de volta para onde a gente estava, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente fala sobre o fim da vida, que é o encerramento do ciclo, tá certo, pessoal? Vamos só fazer um bate-bola bem rápido, pelo chat mesmo, todo mundo aí com os dedinhos prontos, só para me perguntar. Vamos lá. Quantas fases do envelhecimento se tem hoje em dia? Tentem me responder aí. Quantas fases são? 5, boa, Valéria, gostei. Vamos lá, 5. Quando a gente fala necessariamente da fase que ocorre entre os 50 e 60 anos, qual é a fase? Tentem me dizer aí. Quando a gente fala que a fase ocorre entre os 50 e 60 anos, a gente está falando de que fase a gente está falando? Interdependência, boa, isso aí, Valéria, gostei de ver. Quando a gente fala que os idosos, escutem só, os idosos, eles ainda podem fazer quase tudo sozinhos, mas ainda faz devagar. Que fase é essa que eu estou falando? Vai dar certo. Vamos lá. Eita, bateu na trave, Valéria. A gente está falando sobre a interdependência, né? Quando a gente fala que os idosos ainda podem fazer quase tudo sozinho, né? A gente está falando da interdependência. Mas vamos lá, outra pergunta. Quando eu falo que a fase ocorre entre os 80 anos, 80 anos, a gente está falando de quê? Boa, agora sim, Valéria. É isso aí, a gente está falando de dependência, perfeito. E quando a gente fala da fase final do envelhecimento, a gente está falando de que fase a gente está falando? Vamos lá. Fase final do envelhecimento. Estamos falando de quê?
Quero ver vocês aí. Esqueceu? Vai dar certo. Isso, perfeito. Alguma coisa de crise. Vou colocar aí no chat. Chega, cadê? Muita fase, bati aqui sem querer, ó, tá vendo? Já fiquei nervosa. E isso, a gente está falando de gestão de crises, né? A gente está falando de gestão de crises. Isso aí. Vamos lá. E para a gente encerrar, quando eu digo que o paciente necessariamente ele já está numa fase final, mas que ele vai para algumas instituições. Eu estou falando de que fase? Tentem me dizer aí que fase. No fim da vida, boa, Valéria, é isso aí, perfeito. Estamos falando sobre o fim da vida. Perfeito, perfeito. Luana, Valéria, parabéns, meninas. É isso aí. Então, isso daí a gente vê que muitas coisas é do nosso dia a dia mesmo. Mas quando a gente coloca referenciado, às vezes é um pouquinho mais complicado. Parabéns a Valéria, Luana e a Luciana, bem assíduas. Já anotei o nome das três aqui. Tudo certo. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, de velhice versus doenças, né? Às vezes a gente fica assim, o que significa? O que é que tem a ver, né? A gente diz assim, ah, mas velhice é algo tranquilo, a doença também. São dois nomes completamente diferentes, né? Que a gente precisa saber o conceito sobre a velhice e sobre o que é doença, certo? Então, vamos lá, vou passar aí só para vocês verem. Primeiro, vocês vão dando uma olhadinha aí básica. Dando uma olhadinha básica aí. Olha só. Quando a gente fala da seguinte forma: velhice e doença. Olha só, a velhice é considerado para uns como o último ciclo da vida, certo? E que independente de condições de saúde e de hábitos de saúde, né, de vida, é individual e que pode vir acompanhado de perdas psicomotoras, sociais, culturais. Já outras, né, acreditam que a velhice é uma experiência subjetiva e cronológica, né? Aí eu pergunto a vocês, se eu fosse pedir para vocês colocarem no chat aí, o que significa velhice para vocês? Sem ser já perante com o que eu falei, mas com as palavras de vocês. Me digam aí, o que é que vocês entendem por velhice? Coloquem aí no chat para mim. Hoje vai ter esse bate-bola entre eu e vocês. Vamos lá. Vou até estar anotando o nome aqui. Vamos lá. O que é que vocês entendem por velhice? Me digam aí, escrevam aí. Vou até colocar aqui no chat. No chat. Para vocês, qual o significado de velhice?
Estão conseguindo ver, pessoal, o slide? Hum, gostei, isso aí. Vamos lá. Luana falou que o que é velhice, né? A nossa vida é um ciclo, né? E a velhice, ela é uma experiência de muitas vidas vividas. Certíssimo, certíssimo, corretíssimo. Que a gente sabe que é o último ciclo, né? Deixa eu só, tô anotando aqui tudinho, tá, pessoal? Luana Santos, Valéria Almeida. Olha só, Valéria, né, fala que é uma pessoa de muitas experiências vividas. Sim, já passou por muitas coisas, não é isso? Luciana Costa é uma fase de conhecimento, de amadurecimento e de seus conhecimentos. Certíssimo também. E Francisco fala da seguinte forma: a velhice é uma fase que tudo já viveu, né? Que já aprendeu e que merece descanso, mas infelizmente a realidade é outra. Que na velhice, infelizmente, tem muitos casos de abandono que é relatado por familiares. Sim, falou num ponto bastante importante, né? Que quando for a nossa próxima aula, né? A gente já vai falar sobre violência contra a pessoa idosa, né? Aqui em João Pessoa tem o DISC, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um DISC denúncia, né? Para essas famílias, né? Mas a violência hoje em dia a gente frisa muito, né? A gente tem a violência psicológica, verbal, moral, negligência, abandono, violência sexual, que muitas vezes acontece do lado da gente, dentro da casa da gente, no nosso trabalho, e muitas vezes a gente nem sabe, né? Então, a nossa aula, nossa próxima aula, a gente já vai falar sobre violência contra a pessoa idosa. Tá certo, pessoal? Parabéns para quem respondeu aí. Vou só colocar o nome de Francisco. Francisco. Isso, Francisco, interessante. Foi o tema da redação do Enem mesmo, verdade, terceira idade. Olha só, pessoal. E agora, quando a gente fala de doença, né? A gente está falando de doença. É caracterizada, né, como a ausência de saúde, né? Um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbio das funções físicas e mentais. Um exemplo, né? Pode ser causada por fatores exógenos, que são externos do meio ambiente. Um exemplo, uma picada de abelha, ela vai ficar aquela parte avermelhada. Ela já vai ficar o quê? Permeada, já vai doer, né? Então, isso daí são fatores exógenos, da parte externa. E quando eu falo endógenos, eu estou falando interno, do próprio corpo. Um exemplo é febre. Febre é um sinal endógeno, é algo interno. Então, se eu estou com alguma infecção, sinal de febre, né? Que muitas vezes eu sempre gosto de dizer a meus alunos assim, quando tem alguns alunos que mandam para mim foto de exame de sangue, aí faz, Rai, dá uma olhadinha no meu hemograma. Quando você vai ler o hemograma, tem vários nomes estranhos, a gente já vê assim. E lá embaixo vai ter assim, leucócitos. Quando os leucócitos estiver alto, alterados, necessariamente é sinal de infecção. Isso daí já fica um ponto de alerta, tá certo? Teve mais uma que falou aí, pessoal, bem rapidinho. Denilza falou que é fazer que requer repouso e cuidados. Sim, tá certo. Tem idoso que quando chega na fase da velhice só quer descansar, quer viajar, né? Então, é isso aí, pessoal. Certíssimo vocês. Aí agora eu pergunto de novo, vamos para o chat. Quando eu falo de doença, o que é que vocês entendem de doença? Coloquem aí para mim. Deixa eu só colocar aqui. O que vocês compreendem sobre doença?
O que vocês entendem? Do mesmo jeito como vocês falaram de velhice, eu quero que vocês falem sobre doença. O que é que vocês entendem por doença? Vamos lá. Tentem aí me dizer aí um pouco, com as palavras de vocês, certo? Nada de bicho de sete cabeças. O que é que vocês entendem? Tá, vamos lá. Francisco falou que doença é o corpo pedindo socorro por algo de errado que está acontecendo no metabolismo. Ótima resposta. Adorei, Francisco. Perfeito. Quando Luana diz a imunidade do idoso vai estar reduzida, né? Onde as patologias são alojadas com facilidades. Perfeita resposta, Luana, também. Então, isso daí a gente vê, né? Que necessariamente a gente sabe que o sistema imunológico da pessoa idosa, ela cai, né? Principalmente idosos que fazem químio, fazem rádio, né? Pessoas que são diabéticas também têm a imunidade baixa, né? Pessoas idosas que têm asma, né? Então, necessariamente são pessoas que reduzem a imunidade, né? Que a imunidade fica um pouquinho lá embaixo, né? E também outro ponto importante, né? Quando a gente faz uso de algum antibiótico, também a gente sabe que baixa um pouco, né, a nossa imunidade. Denilza também falou aqui, pessoal, que deve ser cuidada precocemente para não ficar irreversível, em alguns casos, principalmente. Perfeito, certíssimo, né? Que a gente sabe que hoje em dia, principalmente pessoas idosas, também vai ser uma das nossas aulas, né? Que a gente vai falar sobre as doenças que acometem as pessoas idosas, né? Então, a gente sabe que hoje em dia o idoso sentir uma dor de cabeça, uma tontura, tá com uma lesão que tá começando a abrir uma escara, vamos se dizer assim, tá com o olho inflamado, qualquer situação, eu estou falando de modo geral, o idoso necessariamente ele já nos dá um alerta, né? Então, isso daí já é um ponto para a gente ficar sobre aquele aviso. Olha, tem alguma coisa ali. Vamos averiguar, vamos cuidar, certo? Que isso daí já é um ponto bastante importante, certo? Mas estão certíssima, pessoal. Valéria, Luana, Luciana, Francisco e Denilza se colocaram perfeitamente nos dois tipos de questões que eu coloquei para vocês responderem, né? Mas isso daí é mais o nosso referenciado, né? Mais uma parte referencial, né? Mas isso daí a gente conversando no dia a dia, a gente vê os cuidados, a gente vê o que é uma doença necessariamente sendo afetada uma pessoa idosa, a gente vê uma pessoa chegando na velhice, né? Então, isso daí são pontos, realmente, que chama bastante a nossa atenção. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até o nosso momento? Me tirem aí. A gente falou sobre os dados epidemiológicos, né? Que é o que a população idosa nos mostra hoje em dia, né? Que eles mostram bastante pontos. A gente também viu o processo de envelhecimento, que é um ciclo que se dá por 6 fases, né? O processo do envelhecimento é dividido em 5 fases, que vocês também falaram aí maravilhosamente bem, tá? E aqui a gente chega na parte final, onde a gente tem a nossa velhice e onde a gente tem sobre a nossa doença, e vice-versa, tá certo, pessoal? Olha só, vou dar intervalo agora, tá? Daqui a uns minutinhos a gente retorna, tá certo? Para a gente fazer o nosso fechamento da nossa aula de hoje. Quero vocês bem assíduos, assim, porque a gente vai ter uma perguntas e respostas sobre mito ou verdade, certo? E eu quero vocês participando. Tá, a Luciana também falou que doença é as condições, né? Que é distúrbio das funções imunológicas que não respondem ao seu organismo. Certíssimo,
certíssimo. Que isso daí também, quando a gente está com alguma doença, por mais que a gente tome algum remédio ou algum antibiótico, muitas vezes esse remédio não vai estar fazendo efeito, né? E muitas vezes é uma condição mesmo, algum distúrbio da gente mesmo, que causa essas pequenas alterações. Tá certo, pessoal? Então, já já a gente retorna bem rapidinho, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando aqui no chat que eu respondo a vocês. Tá bom, pessoal? Bem rapidinho. Já volto.
Olha só, pessoal, vamos lá. Voltamos por aqui. Dá para vocês me ouvirem? Olha só, vamos lá. Preciso que vocês fiquem bastante atentos agora, certo? Sim, ótimo. Obrigada, Luciana. Vamos lá. Quando a gente passa, deixa eu só ver aqui. Olha só, pessoal, vamos lá. Quando a gente quando a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre a velhice, né? E sobre a doença. Mas a gente também começa a falar sobre mito ou verdade, né? Que muitas vezes a gente fica tentando entender, eita, mas de onde vem? O que será, né? Que isso daí também é bastante importante, certo? Olha só, vamos lá. Dá para vocês verem a próxima página, pessoal? Não sei se dá para vocês verem. Só ver aqui. Ainda não. Acho que saiu daqui, pessoal. Espera aí, bem rapidinho, que eu já conecto de novo agora. Tá aparecendo para vocês verem agora? Ótimo, agora foi. Olha só, pessoal, quando a gente fala aí, né? Quando a gente diz mito ou verdade, né? Que a gente diz assim, eita, vamos falar sobre o mito do envelhecimento, né? A gente cria esse pequeno diálogo, né? Então, quando a gente fala sobre mitos do envelhecimento, vamos lá, quero que vocês fiquem um pouco atentos aí, que eu vou querer vocês interagindo pelo chat, certo? Vamos lá. Quando a gente fala mitos do envelhecimento, olha só, quando eu digo mito, né? Crianças para brincar, né? Que a gente fala assim,
e adulto para trabalhar e velho para descansar, né? Que a gente fala assim, mito. Criança para brincar, adulto para trabalhar e velho para descansar. O que é que vocês acham? Verdade ou mito? Me digam aí. Me digam aí. Quero vocês bem assíduos agora. Mito. Boa, Luciana. Isso aí. O que é que a gente diz quando a gente fala? Jane acha que é verdade. Vamos lá. Fato, né? Que todas as idades e tem todas as suas funções, né? A gente sempre vai estar fazendo esse mito ou fato, certo? Vamos lá para a próxima. Mito. O velho não aprende. E aí, mito ou fato? O que é que vocês acham? Mito ou fato? Digam aí para mim. Mito. Valéria já falou que é mito. Luciana também mito. Perfeito. Vamos lá. Qual é o fato? Que aprendem e prestam atenção aos que lhes despertam interesse, né? Perfeito, meninas. Isso aí. Certíssimo. Mito, o Alex também falou. Todo mundo já matou de cara mito, né? Vamos lá, para as próximas. Mito. O idoso ele perde o interesse e a capacidade sexual. O que é que vocês acham? Mito ou fato? O que é que vocês acham aí? Me digam aí. Faro. Fato. E vai, Valéria, fato. Vamos lá. O que é que vocês acham? Mito ou fato? Mito. Vamos lá, Alex falou que tem, que é mito. Vamos lá, quem fala mais? Valéria. Eles têm que tomar o azulzinho. Ó, vamos lá. Quando a gente fala, deixa eu só anotar aqui o nome de Sandro e Júnior. Ó, vamos lá. Quando a gente diz assim, o idoso ele perde o interesse e a capacidade sexual, vocês colocam na cabeça de vocês que o idoso hoje em dia ele não perde o libido, né? Por mais que a gente pense, seu João tem muitos anos, tem 90 anos, mas muitas vezes pensa, precisa tomar algo, né? Ou se não, não faz nada. A gente sabe que muitas vezes é um mito. Por quê? Porque necessariamente o idoso ele não perde o libido de jeito nenhum. Então, fato é que relações sexuais hoje em dia são mantidas durante a velhice, tá certo? E a gente vê muito hoje em dia, pessoal que tem 80 anos, 70 anos, 65, 70, que se relacionam, tá certo? Então, vamos lá, mais outra. Mito. Velho não tem futuro, já deu o que tinha que dar. O que é que vocês acham aí? Fato ou mito? Mito. Valéria já falou. Luana também. Tudo mito. O que é que vocês acham? Vamos lá. Alex falou que é mito. Jane também falou que é mito. Boa, pessoal. Isso aí. Aí o que é que a gente fala? Luciana, isso depende muito das condições do idoso. Perfeita. Denilza também falou que é mito. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que velho não tem futuro, já deu o que tinha que dar. Fato, né? As pessoas devem preparar-se para envelhecer, fazer planos e projetos, né? Então, isso daí é o verdadeiro fato, mas realmente é um mito. Rosane falou também, tá certo? Os nomes que tá todo mundo respondendo, eu estou anotando o nome de todo mundo aqui, tá, pessoal? Ó, vamos lá, para mais outro. Mais outra pergunta, vamos lá. Mito. O velho volta a ser criança. O que é que vocês acham? Mito ou fato? Me digam aí. O velho volta a ser criança. A Luana falou que é fato. Alex também falou que é fato. Rosane também falou que é fato. Denilza também falou que é fato. Vamos lá. Isso aí. Fato, né? O idoso,
Jane, verdade. E depende de cada pessoa, certíssimo, Jane. Então, assim, a gente sabe que o idoso, ele é alguém que envelheceu, né? Mas é necessário construir um futuro sem anular as suas outras etapas da vida, né? Que tem muito idoso que diz assim, não sou idoso, não gosta de dizer minha idade. Ou se não, muitas vezes diz assim, hoje em dia eu estou melhor do que lá atrás, né? Já tem idoso que já fala logo assim, né? Mas vamos lá, para mais outras. Mito. Velhos só devem conviver com velhos. O que é que vocês acham? E aí? Mito ou fato? O que é que vocês acham? Luana falou. Mito. E aí? Alex também falou que é mito. E aí, quem mais? Valéria também falou que é mito. Vamos lá, um bolão, quem dá mais? Rosane também falou que é mito. Isso. Vamos lá. Quando a gente fala fato, estamos falando que o ser humano, ele é um ser social, mas deve-se privilegiar, né, os encontros intergeracionais. Fátima Imperiano também falou, dizendo que é mito, certo? Então, pessoal, quando a gente vê assim, quando a gente fala que os velhos só devem conviver com velhos, hoje em dia a gente sabe que o idoso ele lida com qualquer encontro de intergeracionais, que a gente fala assim, né? Que é criança, adolescente, jovens, mas cada um tem a sua mentalidade, né? E a gente sempre precisa estar sempre respeitando o outro, né? Então, se aquele idoso ele não gosta de conversar muito, a gente também vai dar só o básico, vai oferecer o básico, mas a gente vai tentar entrar naquele mundo daquela pessoa idosa, tá certo? Vamos lá, para outros. Mito. O velho vive do passado. E aí, mito ou fato? E aí, mito ou fato? Luana falou que é fato. Rosane também falou que é mito. Jane falou que é mito. E aí, mito ou fato? O velho só vive do passado. O que é que vocês acham? Alex falou que é mito, certo? Vamos lá. Fato, né? Que é possível que uma pessoa idosa, é possível uma pessoa idosa manter-se atualizada, adaptando-se a diferentes situações. Isso daí a gente sabe que realmente é um mito, né, pessoal? Por quê? Porque necessariamente o idoso ele não só vive do passado, né? A gente sabe que tem idoso que gosta de se atualizar, usa o WhatsApp, né? Usa Instagram, gosta de estar mexendo em celular, computador, coisas mais ativas, né? Então, isso daí também é bastante importante. Jornais, revistas, né? Repórteres hoje em dia, né? E aí, a nossa colega Luciana falou aqui. Mito, pois conheço dois idosos que faz e tem relação sexual tranquilo, pois são os meus patrões, são muito bem cuidados com 72 e sua esposa com 70, consciente, inteligente e é saudável. Depende demais das condições de saúde, né? E tudo que é novo vai envelhecer também. Certíssimo, falou bem, Luciana. Então, assim, a gente vê muito hoje em dia, porque a gente diz, porque é idoso, não pode passear, não pode andar, né? Mas para você ver, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. A gente fez uma experiência de uma instituição daqui de João Pessoa, soltando alguns idosos, né, consciente, orientado, né, em alguns pontos daqui de João Pessoa. A gente pediu para eles sortearem e eles sortearam. Um ficou na Lagoa, um ficou no Sabadinho, outro ficou na praia, né? E outro ficou dentro do shopping. Então, assim, foram 4 cantos, 4 idosos, aonde a gente soltou eles, né? Mas sempre tinha
alguém de longe, né, para ver como era a desenvoltura deles. Então, assim, eles são de instituições. Então, como eles são de instituições, ele tem um pensamento diferente daqueles idosos que vivem lá fora. E muitas vezes eles dizem, o pessoal, quando vê a gente, vai ficar com pena, não vai falar ou algo do tipo, né? Então, eles passaram mesmo, eles queriam andar nesses cantos e eles viram que a realidade é completamente diferente. Era o pessoal chegando, conversando, interagindo com eles, que isso a gente vê muito hoje em dia, né? Eles disseram, já quero ir mais vezes, né? Então, isso daí é um grande diferencial que a gente tem, né? Para estar desmistificando essas partes. Mas vamos lá. E aqui, pessoal, só algumas imagens, olha só, para compartilhar com vocês, né? Que a gente coloque na cabeça da gente, né? Que a gente veja o dia a dia dentro da nossa família, no nosso trabalho, né? Os nossos avós, os nossos parentes, né? Que a velhice ela não deve ser considerada uma doença, né? A velhice faz parte do processo do envelhecimento, né? Então tem gente que vai precisar de cuidados, já tem outras pessoas que não vão precisar de cuidados, mas sempre a gente vai estar ali, né? Então, aí é só algumas imagens para ilustrar, para vocês verem, né? Pessoas idosas bastante ativas, fazendo atividade física, né? Fazendo brincadeiras, que isso daí é o que mais o idoso gosta, né? De hoje em dia, que só a base da conversa eles gostam. Se a gente emprestar o nosso ouvido, a gente passa a manhã inteira conversando com eles, não é isso? E aqui mais outras imagens para vocês terem essa noção, né, que os idosos hoje em dia são super atualizados, né? Quer celular, quer saber o que é que está acontecendo, vamos tirar uma foto, posta no Instagram, ou se não, me dê seu número que eu vou mandar para meu neto revelar ou algo do tipo, né? Já tem idoso que é assim. Tem idoso que se reúne hoje em dia ainda com seus amigos antigos, de 70, 80 anos, 90 anos, né? Então, essas pessoas, a gente precisa o quê? Apenas cuidar, ter zelo, dar mais atenção, dar mais carinho, né? Então, isso a gente sabe muito que tem família hoje em dia que deixa o idoso um pouquinho de lado, né? Mas a gente sabe as rotinas deles, enfim, né? A gente não está aqui para julgar, né? Mas tem famílias que realmente não fica tão presente, né? E necessariamente acaba sobrando, vamos se dizer assim, para nós, profissionais da área da saúde, prestar, né? Essa assistência, né? Esse carinho, esse afeto, né? Que o idoso gosta muito disso, tá certo? E aqui, pessoal, só um memezinho básico, né? Que alegria não tem idade, tá? Realmente, quando a gente diz que alegria não tem idade, realmente, para vocês verem que pessoas idosas hoje em dia gostam de curtir São João, curtir carnaval, gosta de fazer festividades, suas festas individuais. Então, tem idoso que ama isso, ama mesmo, entendeu? Então, tem idoso que realmente gosta de sair todo arrumado, tem idosa que gosta de realmente se produzir para sair, né? Isso daí a gente vê, né? O idoso que realmente não perdeu aquela vontade, né? De viver e como é que eu posso dizer? Quer ter mais qualidade de vida, né? Isso daí a gente vê muito e a gente preza muito por isso, certo, pessoal? Então, basicamente, né, a nossa aula de hoje foi essa, né? Eu vou estar colocando alguns pontos, né? Nossa aula de hoje a gente falou sobre o processo do envelhecimento, certo? Processo do envelhecimento. Depois vocês vão receber essa aula, né? Então, depois vocês dêem uma lidinha, mas aí a aula a gente falou sobre o processo do envelhecimento,
né? A gente sabe que o processo do envelhecimento passa por várias etapas, né? Que necessariamente existe 5 fases, que a gente passa por essas 5 fases, certo? E isso daí são pontos, né? Que realmente, pessoal, a gente precisa ver, a gente precisa compreender, tá? E outro ponto, pessoal, possivelmente logo em breve, né? Vocês vão fazer a prova, certo? Deixa eu só dar 2 avisos importantes. A nossa prova, pessoal, vai ser o nosso conteúdo da nossa primeira aula, certo? Mas possivelmente vai mais cair das duas, eu vou dizer assim, eu vou mesclar, certo? Então, vai ser tanto a aula passada quanto a aula de hoje, certo? Então, os conteúdos a gente vai colocar os aspectos do envelhecimento, né? E a gente vai falar sobre o processo do envelhecimento, certo? Então, a prova de vocês vai ter 5 questões, certo? Super tranquilas, bem de boa para vocês conseguirem marcarem. Leiam com atenção, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, tá certo? Vou só colocar aqui bem rapidinho, certo? Vou colocar aqui. Eu vou dizer assim, aspectos do envelhecimento, vai ser o primeiro e segundo slide, não tem nem para onde fugir, pessoal. Aspecto do envelhecimento e processo do envelhecimento. Pronto. Esse vai ser os 2 conteúdos referente à prova, certo? 5 questões, creio que vocês já sabem a rotina mesmo, tá bom? E nada mais além do que isso, tá bom? E de antemão, pessoal, desejo para vocês um ótimo Natal, tá bom? E Deus continue abençoando vocês. E basicamente a nossa aula é essa de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiveram, vocês podem tirar comigo, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Nossa próxima aula, né? Vai ter um recesso agora, depois a gente volta. Quando a gente voltar, a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre violência contra a pessoa idosa, tá certo? Aí a gente já vai falar sobre um assunto que realmente a gente vê muito hoje em dia, tá? Então, é isso, pessoal. Meu muito obrigada, tá? Um Feliz Natal para vocês e um próspero Ano Novo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Obrigada, Luciana. Amém, amém. Que Deus abençoe sua família também. Luana, muito obrigada. Obrigada pelo feedback, pessoal. Isso é muito importante, de verdade, viu? Muito obrigada mesmo. Depois vocês recebem o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Depois vocês façam uma prova, tá certo? Vou só ajeitar aqui. Obrigada, Luana, Daiane também. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Até a próxima aula, se Deus quiser, viu, pessoal?